Senhor, faz-nos despertar, para que Cristo possamos louvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pão, deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje é uma continuação, claro, de ontem, na Transfiguração. E vemos um ponto central aqui do Evangelho, em que fala, Jesus abre a inteligência dos discípulos. Abriu a inteligência dos discípulos, que é o que vamos meditar aqui neste Evangelho. Os discípulos, como nós vimos ontem, ainda não tinham compreendido a ressurreição de Cristo. Não tinham compreendido ainda as Escrituras. Sabiam das Escrituras, sabiam o que falavam os Salmos, sabiam o que falava os profetas, a lei de Moisés, mas não sabiam que era sobre Jesus que se estava falando tudo aquilo. Então Jesus abre a inteligência dos discípulos e aí eles passam a compreender. Assim também, meus irmãos, é conosco quando nós vamos meditar a palavra. Precisamos pedir este auxílio de Deus, do Espírito Santo, para que abra nossa mente para entendermos a palavra de Deus. Meus irmãos? Então veja, Jesus aparece, olhem bem, como os discípulos ainda de fato não entendiam bem o que tinha acontecido com Jesus. Jesus atravessa a parede. Jesus está em carne e osso. Eles tocam. Jesus diz: "Vede, vinde, vede, tocai em mim. Sou de carne e osso, não sou um fantasma." Mesmo assim, não acreditaram. Então, imagine então, a paciência de Jesus. A paciência de Jesus em ensiná-los. E aí Jesus começa a explicar sobre que ele era aquele das profecias de Moisés, da lei de Moisés, dos profetas, dos salmos, era ele a quem se referia. E aí Jesus abre a inteligência deles com sua palavra. Então, meus irmãos, aí eles passam a compreender quem era Jesus de fato, a missão de Jesus, o que ele faz. Tanto é que vemos na primeira leitura de hoje, Pedro citando várias passagens do Antigo Testamento ao falar sobre com o povo. Porque ali já faz a ligação com o Evangelho, porque Pedro já tem a sua inteligência aberta pelo Espírito Santo por meio de Cristo. E tantas outras obras que começam a ser feitas. Ou seja, a partir daí começa a compreensão total da missão de Jesus e da sua salvação e ressurreição. Porque até então era tudo muito misterioso para eles. E nós vamos ver aqui também sobre como os discípulos o reconheceram. Por mais que eles tivessem reconhecido, meus irmãos, veja quantas provas eles tiveram em Emaús, ali quando apareceu sobre eles, ainda assim não tinham entendido. E aí se faz necessário Jesus abrir a inteligência deles. E também fala que eles contaram o que tinha acontecido no caminho
e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Isso nos vem dizer também a nós, meus irmãos, que essas duas maneiras onde conhecemos Jesus, no caminho e no partir do pão. No caminho, a nossa vida. A nossa vida com Jesus. Como é a ação de Deus na nossa vida, como vimos ontem. Esse reconhecer a presença de Deus nas nossas vidas. E o partir do pão é a Eucaristia, o sacramento da comunhão. Precisamos reconhecer a Jesus no decorrer dos nossos dias, a sua presença, mas precisamos tomar este Jesus que também está no partir do pão. Então veja como tudo se encaixa, meus irmãos, como Deus pensa em tudo para nos fazer entender a sua palavra. Mas o central também disso tudo é entendermos que Jesus é aquele que nos abre a inteligência. Jesus é aquele óculos ao qual devemos usar para lermos a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura faz sentido com o Cristo, que vem dar a plenitude a tudo isso. O profeta Isaías, que profetizava a sua morte por meio do servo sofredor, e tantos outros salmos, que já prediziam sobre Jesus. Muitas vezes, meus irmãos, nós também já entendemos o que aquele salmo quer dizer. Por exemplo, aquele salmo fala de alguém que sofre. Os discípulos entendiam isso. Salmo, alguém que sofre, alguém que está numa agonia. Mas não entendiam quem era. Ali que foi o ponto-chave. Jesus falou, você sabe aqueles salmos lá, os profetas? Então era sobre mim que eles estavam falando. Ali que abre a inteligência dos discípulos. Ali que eles entendem que todas aquelas profecias que eles já sabiam, eram sobre Jesus e não sobre alguém qualquer. Então, esse é o abrir da inteligência que Jesus permite aos seus discípulos que aconteça. E também nos ensina, meus irmãos, que hoje, por mais que tenhamos já esse conhecimento de que os salmos falavam de Jesus, precisamos de que Jesus nos abra a mente, porque muitas vezes damos espaço a muitas coisas na nossa cabeça, menos a palavra de Deus. Quantas pessoas, ou até nós mesmos, cuidado com um julgamento temerário, mas quantas vezes nós também lemos a palavra e lemos e não tem fruto. Não entendemos ou passa batido, porque ainda nos falta que Jesus abra a nossa mente. Mas como isso? Com a prática da leitura, obviamente, mas constantemente pedindo essa graça, meditando constantemente a palavra de Deus. Assim, Jesus nos vai abrindo a nossa mente para que gradualmente vamos entendendo sobre as Escrituras. Veja que com os discípulos foi um processo. Jesus ressuscita, aparece a Maria, ela anuncia, eles não acreditam. Aparece em Emaús, reconhece, mas não entende. Aparece de novo dentro da casa. Jesus mostra que a carne e osso eles não entendem. Mas aí depois, Jesus abre a inteligência deles. Então eles também passaram por um processo para compreender aquilo sobre Jesus. Nós também temos um processo. Se os discípulos que estavam com Jesus, viveram com Jesus, tiveram esse processo, quem dirá nós, meus irmãos, que sabemos tudo por fé, que precisamos exercitar ainda mais a nossa fé. Então temos que dar este tempo para Deus agir em nós, não apressarmos, mas devemos nos esforçar para que a gente não torne a ação de Deus em vão em nossas vidas. Então vamos, meus irmãos, exercitar a nossa fé em Jesus ressuscitado. Que esse Jesus que chega nos desejando a paz, como desejou aos discípulos, a paz esteja convosco, possa nos abrir a inteligência para que possamos compreender a sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santo Alberto Hurtado, para que sejamos um fogo que acende outros fogos. Amém.